Está no ar o Votuila, programa que quinzenalmente leva até si as atividades do Tribunal de Contas de Angola. Hoje vamos falar da visita efetuada pela juíza-presidente do Tribunal de Contas de Angola, doutora Isalgina Gamboa, e do homólogo português, doutor José Tavares, a dois empreendimentos estruturantes para a economia do país. Estamos a falar da fábrica de gás natural LNG e do ciclo combinado do Soio. Fique por aí, nós voltamos já com o desenvolvimento desta matéria. Fiesa, mun uvutulwa unswa atele asalia zimbongo zinsi. Mun uvutulwa e doze ay zinjila sinzetele asalia bebioso binani bilele ishi. Mun uvutulwa e doze ay ivande unswa sinzetele umonesia bumbisi bishalia zimbongo zinsi. Nzo etele akengelen zimbongo zinsi chintinuchi mtotangola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. As receitas do setor petrolífero continuam a ser a principal fonte de financiamento do Orçamento Geral do Estado. Apesar de, nos últimos anos, o Programa de Diversificação da Economia reduzir ligeiramente a dependência da economia nacional a este produto. Motivo mais do que suficiente para que o Tribunal de Contas esteja atento a este setor, que gera receitas para o país, mas que também tem despesas. Votuila. A fábrica de gás natural liquefeito, conhecida pela sigla LNG na língua inglesa, é um consórcio constituído pela petrolífera estatal Sonangol, a americana Chevron, British Petroleum, pela italiana Eni e pela francesa Total. A empresa recolhe, processa e coloca no mercado 5,2 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano. A fábrica de processamento de gás associado ao petróleo começou a funcionar em 2013. Este é o único projeto, o primeiro projeto no mundo em que se trabalha com gás associado. Normalmente os projetos são com gás não associado. Portanto, é um projeto que 5,2 milhões de toneladas ano. É um projeto que custou mais ou menos 13 mil milhões de dólares. Temos 125 milhões de pés cúbicos dia que fornecemos, que é para utilização nacional. A região do Médio Oriente e o continente asiático eram os principais destinos do gás natural de Angola, mas desde finais de 2021 que esta rota está a mudar. Os nossos principais mercados são sobretudo o Médio Oriente, Kuwait, Turquia, Paquistão, Jordânia, os Emirados Árabes Unidos, a Índia, a China e outros países do Extremo Oriente, Coreia do Sul, Singapura, Japão e Taiwan, e exportávamos também para a Europa. Mas desde, digamos, o terceiro trimestre do ano passado, as entregas de LNG para a Europa aumentaram significativamente. De tal maneira que temos todos aqueles países, a França, a Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda, Itália e Reino Unido, para onde nós hoje exportamos LNG. São os principais mercados que nós temos. Os quadros angolanos devem estar no topo da hierarquia das empresas que atuam neste setor estratégico. A fábrica Angola LNG está a caminhar a passos largos nesta direção. O índice da valorização da empresa é de 88% em 2021. Conseguimos, com o projeto, fazer essa redução de CO2 na ordem dos 80 milhões de toneladas. Exportamos até 2021 325 carregamentos de LNG e recebemos gás dos blocos 720 milhões de pés cúbicos dia em média. E fornecemos a central de ciclo combinado entre 30 a 50 milhões de pés cúbicos dia para uso nacional. Isto do total de 125 milhões. A presidente do Tribunal de Contas de Angola, doutora Isalgina Gamboa, e o doutor José Tavares, homólogo de Portugal, e os juízes conselheiros do Tribunal de Contas que os acompanharam à fábrica LNG
ficaram a saber mais sobre a obra de engenharia gigantesca e arrojada, com cruzamento de gasodutos de centenas de quilómetros do alto mar para a fábrica. São cerca de 600 km de pipeline que liga três principais blocos. O 014, que vem de Cabinda, depois tem o 17, o 18 e o 32, que ligam um pipeline de cerca de 24 polegadas, mais um particular aqui, que a SMG é que também opera o troço de gasoduto de cerca de 8 km, que transporta o gás doméstico da fábrica até o ciclo combinado. A fábrica Angola LNG funciona desde 2013 e de lá para cá investiu cerca de 500 milhões de dólares em projetos sociais, com destaque para ampliação de hospitais, construção de salas de aula e condutas para o abastecimento de água potável. Abastecimento que é feito com a ajuda de máquinas que geram energia que, em alguns casos, sai do ciclo combinado do Soio, gerido pela Prodel, empresa pública, por isso mesmo, sob jurisdição do Tribunal de Contas. Os juízes visitaram a central que gera 750 megawatts de potência. O combustível primário é o gás natural fornecido pela fábrica LNG. As centrais de ciclo combinado, elas fazem o reaproveitamento dos gases quentes de escape, onde são recuperados por uma caldeira que produz vapor, e este vapor vai fazer acionar uma segunda turbina, que é a turbina a vapor. O presidente do Tribunal de Contas de Portugal, Dr. José Tavares, revelou que foi gratificante visitar infraestruturas erguidas também com dinheiro público. Estes dois grandes empreendimentos, estes dois grandes projetos, que são reveladores da capacidade de empreender e de aplicar recursos públicos, cuja aplicação também está a cargo do Tribunal de Contas de Angola. E, portanto, é muito gratificante para mim, como Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, acompanhar a minha colega, Presidente do Tribunal de Contas de Angola, na visita a estes dois grandes empreendimentos. As visitas à fábrica de gás natural liquefeito e ao ciclo combinado do Soio foram duas atividades do programa de comemoração dos 21 anos do Tribunal de Contas, que se assinala a 12 de abril. Votuila. O espaço do telespectador no Votuila é já a seguir com o Vez e Voz do Cidadão. Votuila. Sabe que entidade faz a fiscalização financeira ao setor petrolífero em Angola? Votuila. O órgão por excelência com competência ab início para fiscalizar tanto as contas do Estado como os rendimentos provenientes dos setores tanto petrolífero como outros setores é efetivamente o Tribunal de Contas. Votuila. Estamos a falar do Ministério das Finanças que tem a responsabilidade de poder assegurar as receitas, do controle das receitas públicas e para obviamente fazer então aquilo que é o bolo principal hoje. Votuila. De acordo com a legislação angolana, toda aquela entidade pública, desde que tem uma participação do Estado, uma participação mínima do Estado, de acordo com a linha F do número 2 do artigo 2º da Lei 13/10 e combinado com a linha D do artigo 6º da Lei 19/19, deve o Tribunal de Contas incidir uma fiscalização financeira sobre essa entidade. E tratando-se de uma empresa pública petrolífera, nesse caso, se for a Sonangol ou a Agência de Petróleo e Gás, automaticamente deve sim o Tribunal de Contas incidir uma fiscalização financeira sobre essa entidade. Votuila. Aqui o cidadão tem voz na rubrica Vez e Voz do Cidadão. Votuila. O Tribunal de Contas fiscaliza o setor petrolífero por via das 3 modalidades de fiscalização que pratica: a prévia, a concomitante e a sucessiva. Enquanto o foco de algumas entidades está mais virado para as receitas, o Tribunal de Contas tem uma visão global e fiscaliza tanto as receitas como as despesas. Votuila. O petróleo existente em território nacional
é um bem de domínio público, ou seja, propriedade de todos os angolanos. Por isso, o Tribunal de Contas fiscaliza a gestão deste recurso sob responsabilidade da Agência Nacional de Petróleo e Gás. O Tribunal fiscaliza o setor petrolífero em defesa dos interesses dos cidadãos, como explica o economista Domingos Kayanganyanga. O Tribunal de Contas, ao fiscalizar estas entidades, no caso da concessionária nacional, que é a Agência Nacional de Petróleo e Gás, procura garantir se todos os contratos que são celebrados pela Agência Nacional de Petróleo e Gás têm em conta o interesse público, se as condições de celebração desses contratos foram as mais vantajosas para o Estado, garante ou implementa mecanismos que garantam que as receitas fruto da venda de petróleo que são declarados pelas empresas concessionárias são aqueles que realmente foram adquiridos. Procura garantir se as empresas petrolíferas concessionárias, ao declararem os seus custos, os custos são reais e não se traduzem em custos fictícios ou empolados, porque isso acaba por ter um impacto imediato sobre os impostos que as empresas petrolíferas irão pagar no final do dia. A reforma em curso no setor petrolífero levou à criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás, que passou à concessionária nacional, atribuindo licenças de exploração às operadoras. A Sonangol, que acumulava esta função, passou a ser uma operadora focada no seu principal negócio, que é a exploração e comercialização de derivados de petróleo. A petrolífera estatal paga impostos e está sob a alçada do Tribunal de Contas. O Tribunal procura garantir que as despesas que são incorridas pela empresa estatal Sonangol foram realizadas de acordo à lei e substancialmente ocorreram e que não houve desperdícios ao longo da realização destas despesas. E neste âmbito, o Tribunal tem se capacitado para garantir que os seus técnicos estejam em condições de fiscalizar a atividade da Sonangol. A atividade petrolífera é complexa, com especificidades técnicas muito próprias, o que exige a atualização constante de quem fiscaliza. Da angolanização do setor decorre outra responsabilidade do Tribunal de Contas. Uma outra vertente que também é fundamental tem a ver com a política de formação do quadro do setor petrolífero, que é a política de angolanização do setor, dos recursos humanos no setor petrolífero. Também é uma vertente bastante importante e o Tribunal de Contas também tem fiscalizado a implementação desta política. O Tribunal de Contas, como se percebe, está em todos os setores da vida econômico-financeira do país e o setor petrolífero é só mais um. Votuela. O glossário de contas é já a seguir, com expressões frequentemente usadas pelos técnicos da Corte de Contas de Angola. Votuela. Procedimento judicial. Sempre que os relatórios de verificação de contas ou de auditoria demonstrem fatos geradores de responsabilidade financeira, deve o respectivo relator, no prazo de 30 dias, remeter o processo ao Ministério Público para efeitos de eventual procedimento judicial e dar conhecimento da remessa ao Presidente do Tribunal de Contas, ao interessado e ao respectivo superior hierárquico. Votuela. A Lei do Orçamento Geral do Estado prevê para o exercício econômico de 2022 o preço médio de $59 para a venda do barril de petróleo. Caso o preço médio ultrapasse o valor previsto no orçamento, o telespectador sabe onde deve ser alocado o excedente da venda desta matéria-prima? Votuela. A própria lei orçamental, quando é aprovada pela Assembleia Nacional, concede uma série de autorizações ao titular do Poder Executivo. E o titular do Poder Executivo poderá, durante o exercício econômico, alocar os excedentes que venham da arrecadação dos tributos e especificamente os tributos que venham do setor petrolífero, para não contrair dívida, para constituir reservas e para pagamento das despesas, quer correntes, quer de capital, que estavam inicialmente programadas, inicialmente previstas, mas que não estavam suficientemente orçamentadas.
Votuela. Foi muito bom contar consigo aí deste lado. Nós voltamos daqui a 2 semanas. Até lá, passe bem.